Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre dois capítulos. Capítulo 27 fala sobre uso do hífen. Vamos lá, são várias regrinhas. Hífen nas palavras formadas por prefixos. Regra geral: emprega-se o hífen quando o segundo elemento começa com a letra H. Então a gente tem aí, ó, pré-histórico, anti-herói, sobre-humano, subhepático, extra-humano, semi-hospitalar. Então, o segundo elemento começou com a letra H, a gente empregou hífen. Atenção! Em geral, não se usa o hífen quando se empregam os prefixos des e in. Então, o que é prefixo? Essa palavra que vem antes essa letrinha, né? Que vem antes do radical. Então, pré-histórico, pré é o prefixo, anti-herói, anti é o prefixo. Inclusive, quando o segundo elemento perde o H inicial. Então, a gente tem aí desfazer, inútil, desumano, inábil. Então, vamos analisar, o mesmo raciocínio vale para todas as palavras. Então, prefixo desfazer, prefixo des, né? Então, olha só, a gente não vai usar o hífen quando se empregam os prefixos des e in. Então, a gente tem o prefixo des aí, a gente não vai usar o hífen. Usa-se o hífen quando o prefixo termina em vogal idêntica àquela que dá início ao segundo elemento. Então, contra-argumento. A palavra ali de contra, né, a letrinha de contra termina com A. A segunda também, a palavrinha também começa com A. Então, a gente vai usar o hífen quando o prefixo, né, que é contra ali, o prefixo contra é um prefixo, termina em vogal idêntica, né, àquela que dá início ao segundo elemento. Isso acontece em semi-interno, anti-inflamatório, micro-ônibus, intra-auricular. Atenção! Ao empregar os prefixos co e re, não utilizamos o hífen, mesmo se o elemento seguinte for iniciado por vogais idênticas. Então, tem que ter em mente esses prefixos aí. Co e re. Cooperar, coordenar, reescrever. O hífen quando o prefixo termina com uma vogal e o próximo elemento se inicia por vogal diferente ou consoante. Então, a gente não vai usar o hífen quando o prefixo ali, o prefixo, né? Agro, alto, aero, alto. Quando o prefixo termina com uma vogal e o próximo elemento se inicia por vogal diferente ou consoante. Então, temos esses exemplos: agroindustrial, autoestrada, aeroespacial, autobiografia. Nos casos em que o prefixo terminar com vogal e o segundo elemento começar com R ou S, como acontece abaixo, dobram-se as consoantes. Então, autorretrato, nós temos um prefixo que termina com vogal e o segundo elemento começa com R. O que vai acontecer? A gente vai dobrar o R. Isso acontece em neorrealismo, contra-regra, autossugestão, cosseno, microsistema, minissérie. Existem algumas regras específicas que determinam o uso do hífen após certos prefixos. Vamos conhecer os casos mais comuns. Então, temos aí, ó, prefixos hiper, inter, super, sub, pan e círculo. Próximo elemento iniciado por H. Então, a gente tem aí H, regra geral e R, H, regra geral e R, H, regra geral e R, H, regra geral RB, H, regra geral vogal M e N, H, regra geral vogal M e N. Então, primeiro exemplo ali. Hiper, né? Próximo elemento iniciado por H. Então, nós temos hiper, o próximo elemento começou com H, né? No caso do outro exemplo, o outro exemplo começou com R. Então, a gente vai usar o prefixo. Perdão, o prefixo não, o hífen. Depois, inter. Então, a gente tem ali H, regra geral, e R. Então, inter é o nosso prefixo. A outra palavra começou com H, né? A outra começou com R. Então, a gente vai usar o hífen. O mesmo acontece nos exemplos abaixo. Também se emprega o hífen diante de palavras que apresentam prefixos tônicos. Então, a gente tem aí pré, pró, né? São prefixos tônicos. Tanto é que eles são até acentuados, né? Pré, pró e pós. Nesse caso, o prefixo é lido de forma independente e com o timbre aberto, devendo receber o acento gráfico. Pré-operatório, pré-escolar, pró-africano, pós-eleitoral, pós-graduação. Atenção! Se os prefixos pré, pró e pós forem átonos, fracos, né? E lidos com entonação conjunta à palavra, a que eles se ligam e com um timbre mais fechado, a associação ocorrerá sem o intermédio do hífen, e os prefixos virão sem o acento,
pressupor, premeditar, pré-julgar, proativo, propor, pós-por e possênio. O que a gente percebe? Esses prefixos, eles são fracos, são átonos, né? Eles não são tônicos. E eles são lidos junto com a palavra, né? Então, eles não vão receber, olha como é diferente a gente falar pré-operatório de falar pressupor. Né? Pressupor a gente falou junto com supor. Então, não vai ter hífen. Os prefixos ex, quando significa aquele ou aquela, aquilo que já não é. Vice e além também se ligam ao termo seguinte por meio do hífen. Ex-presidente, ex, né, significa aquilo que não é mais. Vice-campeão. Então, no caso do ex, quando significa aquele ou aquilo que já não é. Né? Aí agora, quando a gente tiver o prefixo vice, né? Ele vai se ligar com o hífen. Então, vice-campeão tem o hífen. E emprego do hífen nas palavras compostas. Na formação das palavras compostas, emprega-se o hífen nos seguintes casos: nos adjetivos e substantivos compostos por justaposição. Amor perfeito, norte-americano, guarda noturno. Ou seja, a gente tem aí palavras compostas, né? Palavras que têm mais de um radical. E o que é mesmo justaposição? Uma palavra colocada ao lado da outra, sem alteração de som. Nas palavras compostas que perderam a ideia de composição, não se emprega o hífen. Exemplo, pontapé, paraquedas, girassol, passatempo, manda-chuva, parapente. Nos substantivos compostos que designam plantas e animais, mesmo que diante da presença de preposição. Então, aqui a gente vai ter o hífen. Couve-flor, bem-te-vi, espada de São João. Né? Temos aí os substantivos compostos. Mesmo que diante da presença da preposição, né, que é o que acontece ali em espada de São João. De é uma preposição. Nos nomes de lugares iniciados por forma verbal pelas palavras grão ou ligadas por artigo. Então, nós temos aí, ó, Passa Quatro, Grã-Bretanha, Baía de Todos os Santos. Então, nomes de lugares iniciados por forma verbal, né? Forma verbal a gente tem aí, ó, passa é uma forma verbal, né? Passar. Ou pelas palavras grão, né, como a gente tem aí em Grã-Bretanha, ou ligadas por artigo, que a gente tem aí em Todos os Santos, né, ligada por artigo. Diante da presença dos advérbios bem mal, fique atento. Emprega-se o hífen se o segundo elemento começar com vogal ou H. Então, bem-humorado começou com H, mal-estar começou com vogal. O advérbio mal pode se unir ao elemento seguinte que comece por outra consoante que não seja H, sem o intermédio do hífen. Então, aqui não é H, né? Mal criado, a palavrinha começa com C. Mal falante, a palavrinha começa com F. Agora, gente, capítulo 28, capítulo muito tranquilo. Revisão, né? Nós já vimos isso há pouco tempo, aliás. Revisão de período composto por coordenação e subordinação. Estudo da língua, período simples e composto. Leia o texto a seguir. Redigir uma petição ao prefeito, certo? Redigir uma petição ao prefeito para pedir a ele que tomasse providências em relação à Rua da Amoreira. O estado daquela via é lamentável, com o esgoto a céu aberto. Lama e muitos buracos. Sinto vergonha quando recebo amigos por lá. Em relação ao parágrafo apresentado, responda: quantos períodos ele contém? Ele contém 3 períodos. Nós temos aí 3 períodos. E aí, o que marca esse período? É o ponto final. Temos ali, ó, depois de Amoreira, um ponto, depois de Buracos, um ponto, depois de lá, temos um ponto de exclamação. Né? Então, aí é o finalzinho da nossa oração. Conta como período. Quantos períodos ele contém? Contém 3 períodos. Qual o número de orações em cada período? O primeiro período tem 3 orações, o segundo período tem 1 oração. O terceiro período tem 2 orações. Por que no primeiro período tem 3 orações? Porque a gente tem 3 verbos. A gente tem o redigir, a gente tem pedir e a gente tem tomar-se. No segundo período, a gente tem 1 oração porque a gente tem um verbo só, que é o verbo ser, né? Está conjugado aí como é. No terceiro período, nós temos 2 orações, porque temos 2 verbos, sinto e recebo. Como você já sabe, não existe um limite que defina a extensão de um período, ou seja, ele pode conter um número bastante variável de orações. Você também já viu que damos o nome de período simples àquele construído com apenas uma oração, que se organiza em torno de um único verbo, ou locução verbal.
E o nome de período composto, aquele constituído por uma ou mais orações, que se organizam em torno de 2 ou mais verbos, ou locuções verbais. Coordenação e subordinação. Os períodos compostos podem se organizar a partir de duas formas distintas, a coordenação e a subordinação. Quando as orações que compõem o período não apresentam dependência sintática entre si, dizemos se tratar de um período composto por coordenação. Observe: Vinícius redigiu a petição, mas escreveu em versos. Note que as orações são independentes sintaticamente, visto que uma não exerce função sintática em relação à outra. Por outro lado, quando há uma relação de dependência sintática entre as orações que formam um período, a composição se dá pelo processo de subordinação. Veja, quando Vinícius expôs seus motivos, o pedido fez sentido. Então, gente, no primeiro exemplo, nós temos aí uma oração coordenada por quê? Eu posso dizer, Vinícius redigiu a petição, tem sentido completo. Eu posso dizer assim, escreveu em versos, né? Escreveu em versos, também tem sentido. Quando a gente vê o último exemplo aí, quando Vinícius expôs seus motivos, o pedido fez sentido. Eu posso falar, o pedido fez sentido, é a minha oração principal. Só que a oração que começa com quando, ela é subordinada à oração principal porque ela dá um sentido novo a essa oração principal, que é um sentido temporal. Quando marca tempo. Então, a gente tem aí a oração principal, que é o pedido fez sentido, e a oração subordinada, que é quando Vinícius expôs seus motivos. Observe que, nesse caso, ainda que ambas as orações possuam sujeito e predicado próprios, há uma relação de dependência entre elas. A primeira oração, quando Vinícius expôs seus motivos, indica a circunstância, que é de tempo, em que o pedido fez sentido, informação contida na segunda oração do período. Assim, com base na função sintática que a oração subordinada desempenha, em relação à principal, podemos dividi-las em três categorias. Orações subordinadas adverbiais. Possuem valor de advérbio, indicando uma circunstância da ação verbal. Vinícius escreveu uma petição, é a nossa oração principal. A nossa oração subordinada é para falar sobre o bilhete. É uma oração subordinada adverbial que expressa a finalidade, né? Ou seja, ele escreveu uma petição com qual objetivo? Para falar sobre o bilhete. Orações subordinadas substantivas têm valor de substantivo e desempenham diferentes funções sintáticas em relação à oração principal. Assim, tais subordinadas completam a oração principal, exercendo as funções de sujeito, objeto direto, indireto, predicativo, complemento nominal ou aposto. Vinícius pretendia é a nossa oração principal. A gente faz pergunta para o verbo. Pretendia o quê? Pretendia isso, que a rua fosse asfaltada. Então, a gente vai classificar a primeira oração como principal e a segunda como oração subordinada substantiva, que tem a função de objeto direto. Por que objeto direto? Porque completa o verbo pretender. Orações subordinadas adjetivas equivalem a um adjetivo, caracterizando um termo da oração principal ou atribuindo-lhe qualidades. Vinícius, que era um poeta, escreveu a petição em versos. Nós temos aí a oração principal, que é Vinícius escreveu a petição em versos, e a oração subordinada adjetiva, que ficou ali no meio da oração principal, que era um poeta, está falando sobre Vinícius. Quem era Vinícius? Era um poeta. Fim, é importante saber que os períodos nem sempre se organizam apenas por coordenação ou subordinação. Há casos em que os dois processos aparecem ao mesmo tempo, criando um período misto. O prefeito se surpreendeu com a repercussão do pedido e tomou as medidas necessárias para que a rua fosse calçada. Então, aqui, gente, note que entre a primeira e a segunda oração existe uma coordenação. Ou seja, o prefeito se surpreendeu com a repercussão do pedido e o prefeito também tomou medidas necessárias. A gente tem aqui orações que estão ligadas pela conjunção e. Já entre a segunda oração e a terceira, temos uma relação de subordinação. A primeira é, o prefeito se surpreendeu com a repercussão do pedido. A segunda é, ele tomou as medidas necessárias. Qual é a terceira? Para que a rua fosse calçada. Então, para que a rua fosse calçada, é uma oração subordinada que tem ligação com a segunda oração. Então, a gente diz que aí existe uma subordinação. Entre a primeira e a segunda, existe uma coordenação. Entre a segunda e a terceira, existe uma subordinação. Então, uma vez que a gente tem coordenação e subordinação no mesmo período, a gente fala que o nome disso é período misto, ou seja, porque existe coordenação e subordinação ao mesmo tempo, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês consigam compreender. Qualquer dúvida, perguntem, por favor. São assuntos bastante tranquilos, tá bom? Beijos e até mais.